partir de hoje nós vamos cobrir os acontecimentos não só da Câmara de Santos, mas também Praia Grande, São Vicente, com o programa Bastidor. Hoje nós estamos aqui na Câmara de Santos, daqui a pouco começa a sessão, hoje quinta-feira, você vai poder acompanhar o pensamento de cada vereador, de cada legislador sobre a ordem do dia. Nós vamos discutir aqui os bastidores da política da nossa região. O programa Bastidor, desde agora, trazendo para você, telespectador, as notícias das câmaras municipais da região metropolitana. Hoje começamos com a Câmara de Santos, uma sessão que com certeza terá menção ao vocalista do Charlie Brown, Chorão, que faleceu nesta quinta-feira, programa gravado, e na segunda-feira, hoje você está assistindo e podendo ver tudo o que aconteceu na sessão da Câmara de Santos. Estou conversando com o Flávio Saraiva, presidente do Sindicerv. Ele esteve aqui na Câmara de Santos e parece que sumiram com a letra dos funcionários públicos. É isso, Flávio? Na verdade, quando a gente teve o ano passado a negociação do plano de carreira, vários itens do plano de carreira alteraram a vida salarial, a forma salarial dos servidores. Infelizmente, o governo, por conta dele, unilateralmente retirou um benefício que os servidores... O governo Papa. Governo Papa. E a gente tentou remediar isso na última hora, porque o plano de carreira ele foi votado quase que na última sessão da Câmara, mas infelizmente eles insistiram em manter, e a gente, para que os servidores não perdessem o plano como um todo, o projeto foi votado daquela forma, mas agora que está se tentando tirar a letra de 8 anos da lei orgânica do município, nós estamos pleiteando uma discussão com o governo Paulo Alexandre, no sentido de restabelecer essa letra, porque efetivamente é um direito de muitos anos que os servidores recebem. E você estava me dizendo que essa letra apenas o servidor recebe apenas uma vez quando completa 8 anos de serviço público ininterrupto, é isso? Isso, quando o servidor completa 8 anos, então ele tem é como se fosse um prêmio pela boa participação dele, pela boa prestação de serviço dele como servidor aos 8 anos de serviço na prefeitura. E a gente não entende, porque não é um valor que possa impactar, que possa causar qualquer problema para as finanças do município. E hoje você esteve aqui pedindo para que os vereadores retardem a votação desse artigo, é isso? Nós soubemos que foi votado a primeira vez, porque nós acompanhamos a pauta da Câmara, mas existe um dispositivo da internet que, se você não tem no sistema de informática do teu computador, você não consegue acessar a pauta inteira. Então, não sabia disso, é verdade? É verdade, a gente não sabia que estava pautado, porque se a gente soubesse que isso tinha sido pautado, a gente teria vindo conversar com os vereadores. Como nós não tivemos acesso à pauta da Câmara por completo, aparecia apenas um pedaço da pauta, nós não sabíamos que esse projeto estava pautado, já tinha sido inclusive discutido em primeira votação, quando a gente descobriu que tinha esse problema na internet para se consultar. O que é uma novidade para mim. Não é? Quer dizer, eu acho que a pauta da Câmara tem que estar totalmente disponível para você poder acompanhar e não acontecer o caso que vocês tiveram que fazer agora de procurar a mesa diretora e depois ficar aqui na porta falando com vereador por vereador para tentar retardar. O que o líder do governo disse? Que se tivesse sido procurado teria resolvido? Não, ele se comprometeu a expor o problema para os vereadores, ele não quis assumir para ele a responsabilidade. Nós conversamos com a mesa da Câmara inteira e depois conversamos com a grande maioria dos vereadores. Infelizmente, alguns vereadores nós não conseguimos falar porque nós somos apenas em 3 pessoas aqui do sindicato. Para conversar com todos não deu, obviamente. Conseguiram? Vão retardar a votação? Nós vamos saber agora, porque agora eles vão colocar, a mesa vai colocar em votação com os vereadores, se os vereadores concordam com o adiamento. A gente acha que é uma coisa tranquila, que não há nenhum problema em fazer esse adiamento, até porque não é algo que afete a vida do município. Interfira na afeta a vida do servidor, apenas isso. Se não votar, nós vamos falar aqui no programa Bastidor, acompanhando a sessão da Câmara de Santos.
Vereador Ademir Pestana, presente na sessão de hoje, quinta-feira, programa Bastidor acompanhando esse momento da política santista, agora a casa com 21 vereadores, e você já foi vereador, Ademir, com outro número de vereadores, não é? 17 vereadores. Altera alguma coisa ou a relação é a mesma? Obrigado por conversar com o Bastidor. Não, altera, viu, Augusto? Porque você tem 21 vereadores, né? Você tem uma minoria, vamos dizer assim, que não seria eleita se tivesse 17 vereadores. E para mim altera muito mais, porque quando eu fui vereador pelos 2 outros mandatos, eu era oposição e hoje eu sou situação. Então o comportamento é totalmente diferente. Você é obrigado a fiscalizar mais, acompanhar todos os projetos do executivo, das bancadas, dos vereadores que apoiam o governo, né? Para a gente não entrar em contradição e mostrar. Você tem sido fiscalizador, você tem acompanhado a base, mas você tem fiscalizado. Em algumas intervenções você tem sido bastante ético. Ah, sim, a gente tem que ser ético, claro, sempre acompanhando as indicações do prefeito com relação ao que ele pensa politicamente. Porque às vezes a gente vem votar aqui, as pessoas que estão nos assistindo falam, poxa, a coisa era um projeto bom, ele votou contra. Não é que votou contra, é que o prefeito tem outra ideia de encaminhamento sobre aquele tema. E às vezes as pessoas não têm o conhecimento suficiente e pensam dessa maneira. Mas a base do governo funciona assim, mas aquilo que a gente não concorda, a gente se pronuncia, encaminha ao prefeito, enfim, dá os caminhos também. Muito bom, conversei com o Ademir Pestana, nós estamos aqui com o programa Bastidor na Câmara Municipal de Santos. Nós estamos recebendo no programa Bastidor o vereador José Lascani, ele que é líder do governo, vereador Adilson Júnior, líder da oposição. Lascani, vai ser uma convivência tranquila, serena? Eu acredito que começamos bem e o governo não irá negar jamais, como tem feito nesse tempo, qualquer tipo de informação que seja solicitada por vereador da oposição ou da situação. Nós aceitaremos todas as críticas como sugestões e iremos rebater aquelas que tiver caráter pessoal ou forem exacerbadas com a mesma intensidade. Mas o relacionamento está sendo respeitoso e todas as observações que a oposição nos procurou, nós entramos em contato com o governo e demos retorno em plenário. O Adilson, estou vendo que vai ser tranquilo então a relação. Como o vereador Lascani disse, por enquanto, bastante tranquilo. Acho que, acima de tudo, tem que ser respeitoso, como está sendo, e a gente acredita que sempre será, né? Acho que a gente vive no mesmo ambiente de convívio, né? E o nosso objetivo comum é um só, né? Sempre o bem da cidade, sempre que os objetivos dos munícipes sejam atendidos da forma que merecem, né? É claro que existe, às vezes, pensamentos diferentes e ideologias diferenciadas, o que pode levar a um debate, mas sempre um debate saudável e à altura do que o município merece. Lascani, o programa Bastidor vai acompanhar as sessões da Câmara de Santos, eu quero contar sempre com a sua participação. Irei sempre que for convidado. Muito obrigado. Adilson, você que tem a experiência do rádio, da televisão, espero poder contar com o líder da oposição, que no momento é pequeno. Por enquanto será sempre um prazer estar lá, podendo falar aos munícipes, aos telespectadores. Boa sorte aí nesse programa, em novo horário e com esse quadro que tem a principal característica de levar aos telespectadores a informação aqui da Câmara de Santos. Boa sorte. Muito obrigado. Eu estou aqui com o Furtado que fica nessa discussão. O PSB já decidiu se é oposição, se é situação? Já que eu falei com o líder da oposição, líder do governo. Na verdade, o PSB já foi um dos primeiros partidos a decidir. Nós reunimos o diretório, a primeira executiva, depois o diretório, reunimos a bancada. E o PSB mantém uma postura independente. Nós não estamos na base de apoio, não pertencemos à base de apoio do governo, mas também não vamos fazer uma oposição irresponsável, né? O que nós vamos é ficar atento, projeto a projeto, postura a postura,
analisar o comportamento do governo, até porque ao governo é dado o direito, né, de apresentar o que pretende para a cidade, né? Você já demonstrou isso em 2 vetos, onde você colocou não só a sua opinião, como a opinião da bancada do PSB, que é formada também pelo professor Igor, de forma contundente, dizendo, olha, nós não concordamos com o veto. No caso da 2 projetos da própria ex-vereadora Cassandra. Vieram 26 vetos. É claro, analisamos e 2 dos 26 vetos nós entendíamos e entendemos que eram vetos que não estavam corretos. Né? Então a gente votou contrariamente os vetos, mantendo a nossa posição de independência. Essa será a nossa posição. Agora, você fez uma homenagem hoje ao Hugo Chávez, né? E valorizando o trabalho que o Hugo Chávez desenvolveu na Venezuela, mas os indicadores econômicos não são tão bons assim. A insegurança, aliás, a falta de segurança cresceu demais. O analfabetismo ele conseguiu combater, mas outros índices houve um desequilíbrio. Mesmo assim, você continua com a sua opinião, um grande estadista, Hugo Chávez? Eu acho que o Hugo Chávez é um marco para a América Latina, né? O Hugo Chávez ele era um nacionalista, né? Era um anti-imperialista, era uma pessoa que conseguiu, de forma, despertar sentimentos nacionalistas na América Latina, influenciou a eleição de um índio na Bolívia, né? Enfim, influenciou muitos países, inclusive o Brasil. Teve uma aproximação muito próxima com o presidente Lula, com a presidente Dilma, né? E eu acho que o grande mérito do Hugo Chávez, né, não está na questão econômica, não. Está no compromisso e naquilo que ele fez para as populações mais pobres. Né? O índice de analfabetismo diminuiu, o país evoluiu muito em saúde, né? O sistema de saúde da Venezuela é outro, os índices sociais da Venezuela são hoje infinitamente superiores ao da época que ele assumiu, né? Então eu acho que, como eu venho no movimento sindical, eu tenho um compromisso com os segmentos menos favorecidos, que eu tenho um compromisso, você sabe perfeitamente, aliás, meu sindicato era cadeira cativa no teu programa. E vai ser, porque a partir do dia 13, aliás, hoje, né, a gente estreia com Ação em Reação na TV Unisantos e o programa Bastidor na TV Com, canal 11 da NET. Você é presidente do meu sindicato. Ele vai com a camisa do Corinthians. Amanhã ele vai estar aqui, terça-feira. Eu acho que não vai, não, porque ele está com vergonha. Depois daquela derrota de ontem, ele está meio chateado, o Cirino, né, meu? Mas de qualquer forma, eu só quero te dizer isso, né? O que importa para nós, para a gente que vem do movimento sindical, para as pessoas que estão voltadas às questões sociais, é que haja avanço nos programas sociais de um país, de uma cidade, de um estado, de um país. Né? E ele foi, na realidade, nesse aspecto, ele foi um grande estadista. E a questão também, eu diria que a questão nacionalista, essa visão nacionalista e de unificação da América Latina. Esses são os méritos que eu defendo. Infelizmente o programa Bastidor é curtinho, num próximo ocasião quero saber o que aconteceu na Comissão dos Animais. Foi hoje, não é isso? A audiência pública? Foi ontem? Depois o Furtado, numa próxima oportunidade, ele que vai ter um espaço aqui no programa Bastidor. Presidente de uma comissão importante, as leis, quando vêm aqui para a Câmara de Santos, também passam pela Comissão de Redação e Justiça, e o advogado Carlos Teixeira quer ser chamado de Cacá, não é isso, Cacá? Obrigado por conversar com o programa Bastidor. É uma comissão que acho que traça os rumos dos projetos que vão ser votados na Câmara. Exatamente, é uma das comissões mais importantes aqui da casa. Todos os processos passam por essa Câmara, essa comissão, né? E essa comissão é formada por mim, pelo Benito Furtado e pelo Douglas Gonçalves. Todos os projetos, projeto de lei que vão para o GATLI, que é um atendimento legislativo aqui, depois vai para a nossa comissão, e nossa comissão é que faz o acompanhamento, dá o parecer para depois ir para o plenário. E também, como no começo da nossa gestão, nós tivemos aí 28 processos que foram vetados também, não só pelo prefeito João Paulo Tavares Papa, como o prefeito Paulo Alexandre. Esses vetos também tiveram nossos votos, então é designado um relator e os 2 membros acompanham ou dão um voto diverso, né, um voto separado sobre qualquer matéria. Você é líder do PSDB hoje no plenário. Tarefa difícil ou você acha que é fácil de
controlar a oposição, que hoje se resume a dois integrantes do PT, o vereador Stanislau e o vereador Adilson Júnior. Eu já conversei com o Adilson Júnior e o Zé Lascani e me parece que nós teremos aí um mar de almirante. Olha, nós temos aí 6 vereadores, que é a maior bancada do PSDB, e aí eu estou como líder nesse primeiro ano, e o líder do governo é o Lascani. Agora, nós temos os dois, o Adilson e o Stanislau, de oposição, e temos o Benedito Furtado e o Igor, que são do PSB, que também também não estão coligados conosco, e tem uma votação aí aberta, então ora eles podem estar votando conosco, ora estar votando também com a oposição, podemos dizer assim. Não acredito, eu acho que nós estamos aqui para discutir, né, e analisar o que for melhor para a municipalidade, para a população, porque nós estamos aqui representando a população, então nós temos que ver o que é melhor. É claro que, infelizmente, com a Constituição de 88, restringiu muito a ação do legislador, então nós estamos aí com quase mãos atadas, estamos mais com fiscalização e a parte administrativa, fazendo parte dessas comissões, não só permanentes, com comissões especiais. A parte de legislação de projeto de leis, nós não podemos esbarrar na constitucionalidade e também na questão de onerar o executivo. Então, fica limitado a nossa ação aí com o projeto de lei. Cacá vai participar com a gente no programa Bastidor, ele que é líder do PSDB e presidente da Comissão de Justiça e Redação, vai poder discutir os projetos que vão ser apresentados e com certeza durante o ano nós estaremos sempre ouvindo o Cacá. O programa Bastidor continua. Vereador Douglas Gonçalves, que foi proibido de entrar no Museu Pelé, é isso, Douglas? É isso mesmo, Augusto. Antes de mais nada, obrigado por essa oportunidade de estar conversando com você, Augusto, e seus telespectadores. O vereador, ele tem essa responsabilidade de fiscalizar o executivo e também as obras do poder executivo, as obras que são públicas, né? E o Museu Pelé é algo que eu julgo importante para a nossa cidade, pela história do Pelé, que não tem como negar, conhecido mundialmente, e pelo lado turístico que vai contribuir para a nossa cidade. Então eu estive lá, me apresentei como vereador e fui literalmente barrado. Eu acompanhei alguns vereadores, a interferência de alguns vereadores. Eu acho que a tua posição de vereador, né, ser impedido de visitar um bem público, isso é importante deixar claro, ficou minimizada. Se discutiu a criação de uma carteira, né, quer dizer, para a identificação dos vereadores, apesar de você ter se identificado, e como você mesmo disse, estava no seu gabinete imóvel, né? Carro totalmente adesivado, entendeu? Que tem a minha foto. Não tinha como falar que esse cara não é vereador. Entendeu? Que esse homem não é vereador, né? A AMA Brasil, ela capta os recursos e repassa para alguma empresa que faz a obra ali. Eu concordo com você quando você colocou a possibilidade de uma visitação independente do aviso à empresa, que seria o que, por exemplo, o vereador Stanislau fez nos prontos. Exatamente. Qual a minha ideia? De entrar, o que vai ser aqui? Como é que está essa parte? Por que não terminou o piso? Quanto tempo falta? Quantos por cento já foram feitos? Quantos que foram arrecadados? Qual o valor que já foi arrecadado para a conclusão do Museu Pelé? São perguntas fáceis que a população, pela qual é representada através dos vereadores, gostaria de saber, e no momento oportuno eu viria aqui no plenário e passaria essa informação na Câmara para os telespectadores, assim como você faz no seu programa, né? Só que não foi permitida, não foi franqueada a minha entrada. Então eu vou retornar. Não pode, né? De jeito nenhum. Está no artigo 19 da Lei Orgânica que o vereador ele tem total acesso, né, para poder visitar, fiscalizar, observar obras públicas, fundações e até requerer documentos. Essa é a nossa finalidade. Augusto, você contribui no seu programa, eu procuro contribuir com o meu mandato e também nos veículos de comunicação que eu trabalho. Muitas empresas se instalam aqui na cidade de Santos, se arrastam com projetos e a gente fica esperando a conclusão. Por exemplo, o Museu Pelé, quantos anos que demorou? E não podemos dizer que não dá para vender a ideia do Museu Pelé, porque quem não conseguir vender a marca Pelé, fecha as portas. E ele abre porta em qualquer lugar do mundo, Augusto. Douglas, muito obrigado. Douglas conversou com o programa Bastidor.
Na discussão hoje, uma polêmica grande, o vereador Douglas Gonçalves questionou a entrada dele no Museu Pelé. Falei com ele agora há pouco e eu percebi o Murilo, tecnicamente, o Murilo tem sido o fiel da balança na Câmara de Santos. Teve a polêmica do ar-condicionado, você pôs a sua posição técnica e agora, quando o vereador foi proibido de entrar no Museu Pelé, você também colocou a posição técnica. É visão de engenheiro, Murilo? É visão do engenheiro. É lógico que o vereador tem todo o direito e tem que ter liberdade para trabalhar e fiscalizar todos os próprios. Apesar de ser uma área pública lá, é uma empresa privada que está fazendo uma obra e que tem que tomar cuidado com segurança, com o próprio andamento da obra, e qualquer pessoa estranha à obra tem que ter a entrada controlada, não proibida, mas controlada. E normalmente quem está na portaria de uma obra não é a mesma pessoa, que tem a mesma qualificação de uma pessoa numa secretaria, numa repartição. É um peão, muitas vezes sem nenhuma polidez, e ele cumpre ordem. Então, se o engenheiro ou o arquiteto responsável não estiver no local e deu ordem para não entrar... Você inclusive falou que se a obra fosse sob sua responsabilidade, você tem uma preocupação com os EPIs, com o local onde vai circular determinada pessoa, quer dizer, há uma preocupação também, aliás, acho que a maior preocupação é com a integridade física. Com certeza, é a segurança das pessoas que estão entrando na obra para visitar ou para trabalhar, mas também com o ambiente da obra é um ambiente hostil. Restos de madeira, ferro, concreto que pode cair, prego, ou seja, uma série de coisas. E às vezes materiais que estão acondicionados de uma certa forma, dependendo da fase da obra, é difícil você liberar um determinado trecho. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência, apesar de não tirar a razão do Douglas de ficar bravo sem pedir de fiscalizar. Então acho que a fala do Banha e do conselheiro foram as mais tranquilas de se fazer um contato, até porque a AMA ela não é a gerente da obra. Ela está arrecadando recursos, patrocínios para alavancar a obra. E o Museu Pelé depende muito disso aí. A gente sabe que está faltando recurso ainda, há que ter um trabalho de todo mundo arregaçar a manga para tentar concluir esse Museu Pelé até o ano que vem, que é um ano de Copa do Mundo, e eu tenho certeza que será, depois de concluído, será o equipamento mais visitado no Brasil. Não vamos exagerar, porque com certeza o estádio do Corinthians vai superar. Murilo, é que o Murilo é santista, apesar que hoje o Memorial das Conquistas é em Santos, se não posso estar enganado, um dos equipamentos mais visitados, se não mais visitado. Eu acho que é o segundo ou terceiro, perde com certeza para o Aquário Municipal, mas está sendo muito... O Aquário está em ordem, Murilo, no aspecto técnico. Eu tenho escutado muitas reclamações do Aquário, inclusive aqui em plenário, uma das sessões se falou um pouco dos problemas do Aquário. Rapidamente, em 30 segundos, você pretende fazer alguma vistoria técnica no Aquário? Eu pretendo fazer vistoria técnica não só no Aquário, como no Orquidário, em vários próprios municipais. Tem uma programação aí para ser cumprida. Eu não posso falar do Aquário hoje porque eu ainda não fui. E assim que estiver fazendo a visita... Comissão de obras, né? Eu faço parte da comissão de obras. Aí nós vamos ter um relatório da situação técnica do Aquário. E não só nossa, mas a prefeitura está fazendo o levantamento de todos os próprios municipais. E a data limite é dia 10 de abril para nos apresentar. Nossa semana que vem nós vamos estar acompanhando a sessão e aí eu vou conversar com você um pouquinho sobre a questão dos alvarás, essa polêmica dos próprios públicos que não tem alvará, a prefeitura que não tem alvará, mas vai ficar para a semana que vem, que o programa Bastidor é curto. Então, nós não temos condição de falar sobre todos os assuntos. Muito obrigado ao Murilo Barleta, vereador, gentilmente falou com a gente. Obrigado, viu? Parabéns, Dia Internacional da Mulher. Nós cobrimos aí a cobertura que você fez, a mensagem. Foi uma noite especial, primeiro ano que eu estou aqui à frente da Câmara de Santos, a única representante feminina. Todos os nobres vereadores fizeram homenagens, menção ao meu nome e através de mim homenagearam outras mulheres. Eu também pude estar falando da importância dos espaços de política serem ocupados pelas mulheres santistas, enfim, uma noite realmente muito especial. Uma homenagem que também faz a outras mulheres que estavam presentes, principalmente voto consciente.
Sim, aliás, a gente tem que ressaltar, né, a dona Regina, as mulheres do voto consciente, toda a sessão estão aqui presentes, exercendo o papel mesmo de cidadã santista, acompanhando essa Casa de Leis. Outras mulheres que participaram da sessão da Câmara, aliás, a gente tem acompanhado as galerias, elas ultimamente andam repletas de visitantes da Câmara de Santos, e a gente quer convidar a todos que participem. Amanhã também nós teremos uma programação ampla, que a audiência pública da Comissão Permanente dos Direitos da Mulher aqui na Câmara de Santos. Faremos algumas homenagens justas a muitas mulheres, 10 mulheres. A programação da Semana da Mulher também foi amplamente divulgada, que todas as entidades da Baixada Santista se programam para a realização de seus eventos. Enfim, uma noite muito especial. Muito bom, o programa Bastidor acompanhando a sessão da Câmara dessa segunda-feira.